Olá! No vídeo de hoje iremos aprender a construir diagramas de casos de uso por análise textual. Bom, você se lembra o que é um diagrama de casos de uso? Bom, um diagrama de caso de uso, é uma forma de nós apresentarmos uma visão externa do nosso sistema, ou seja, apresentar o que o nosso sistema deve fazer ou quais as funcionalidades que ele deve ter, na perspectiva das pessoas ou das entidades externas ao nosso sistema. Bom, então serão as funcionalidades que o sistema irá oferecer a quem usa o sistema que estamos desenvolvendo. Bom, então, por meio do diagrama de caso de uso, nós compreendemos melhor e identificamos os requisitos. Bom, e ele é um artefato simples, tanto é que nós já fizemos algumas atividades explorando esse artefato e compreendendo. Agora nós vamos aprender a elaborá-lo. Bom, vamos considerar o seguinte exemplo, Nós fomos contratados e vamos desenvolver uma ferramenta de blog. Bom, possivelmente você já deve conhecer a ferramenta de blog, mas aqui tem um texto descritivo de quais as funcionalidades que nós queremos na nossa ferramenta de blog. Bom, blogs tornaram-se uma ferramenta comum na internet. Através de um blog, os usuários, que são os donos do blog, eles postam texto, imagens ou vídeos sobre assuntos que lhes interessam, apresentando a sua opinião a respeito do assunto. Bom, nós também temos os usuários leitores, que são usuários que acessam os textos publicados e podem também postar comentários. Caso sejam escritores de blog, eles podem postar seus comentários identificando-se. Bom, o usuário, que é o dono do blog, ao escrever o seu post, ele tem a possibilidade de publicá-lo ou de salvá-lo como rascunho para posterior edição. Bom, então esse daqui são um texto descritivo, da nossa compreensão em comum do que será a nossa ferramenta blog. O nosso primeiro passo será identificar quem utiliza o nosso sistema. Você se lembra do nome que nós damos a quem utiliza o nosso sistema? Os atores, Então, os atores são os papéis desempenhados por os usuários de um sistema. Lembre-se, Nós não queremos os nomes das pessoas que o utilizam, Ou nós queremos os papéis que elas realizam ao utilizar o nosso sistema. E a este nós damos o nome de ator, Ele pode ser uma pessoa, um conjunto de pessoas, Ou pode representar hardware ou um outro sistema, desde que ele utilize os serviços ou as funções da aplicação que estamos desenvolvendo. Bom, então pensando nisso, e no trecho que nós descrevemos, lhe pergunto: quem pode utilizar o nosso sistema? Bom, então, analisando textualmente, nós podemos buscando, Então, blog tornar-se uma ferramenta comum na internet. Bom, até aí não tem nada de informação. Através de um blog, usuários, donos postam imagens, texto ou vídeos. Opa, já encontramos aí alguém que usa o nosso sistema. Os usuários que são chamados de donos, sobre assuntos que lhes interessam, apresentando a sua opinião a respeito do assunto. Os usuários leitores podem acessar os textos publicados. Olha, aqui nós temos um outro também, Usuários leitores, Então aí tem um potencial ator para o nosso sistema. Caso sejam escritores de blog, podem postar seus comentários identificando, Então aqui ainda está se referindo aos usuários leitores. O usuário dono, olha, o usuário dono, ao escrever o seu post, tem a possibilidade de publicá-lo ou de salvá-lo como rascunho para posterior edição. Bom, então, através dessa leitura, nós podemos identificar basicamente dois tipos
de usuários, de atores, possíveis autores do nosso sistema. Aquele que publica uma mensagem e aquele que lê as mensagens e comenta, correto? Então, nós temos aqui, né, os donos e os leitores das publicações. E esses, então, são os atores do nosso sistema. Bom, veja que aqui nós temos a grafia no plural e a grafia no singular, né? E leitores está no plural. Como é que nós escrevemos o nome dos atores? Sempre é o papel que desempenha, né? Então aqui eu não estou falando de João, não estou falando de Maria, não estou falando de Marcelo ou de Gabriele. Eu estou falando sobre os donos dos blogs e os leitores, né? Que são papéis que está desempenhando. Bom, além disso, nós não podemos usar o plural para os atores, né? Nós devemos sempre usar no singular. Então, aqui nós temos dois atores, o dono e o leitor. Então, acabamos de identificar dois atores para o nosso sistema. Bom, então, o primeiro passo que a gente já fez foi fácil, né? Identificar aí os atores que utilizam os nossos sistemas. Bom, agora eu lhe pergunto, né? O que esses atores podem fazer no nosso sistema? E como que nós chamamos isso? De caso de uso. Caso de uso, né? São as formas como os atores vão interagir com o nosso sistema. É por meio dos casos de uso que nós vamos expor serviços, tarefas ou funcionalidades que o nosso sistema tem. Bom, então, lhe pergunto, né? O que o dono e o que o leitor podem fazer no nosso sistema? Ou o que eles usam do nosso sistema? Vamos voltar ao texto, né? Porque o texto vai nos dar as dicas referentes às funcionalidades, né? Bom, então aqui nós temos, né, o texto original, né? E aí, a partir da leitura dele, eu lhe pergunto, quais as funcionalidades do sistema? Bom, nós podemos ver o que então? O que o dono pode fazer? Olha, o dono pode postar, né, texto, imagem ou vídeo. O leitor pode acessar os textos publicados para ler, né? Postar comentários, né? E, além disso, o dono pode salvar um texto, né, ou sua publicação como rascunho e depois editar. Bom, então veja aqui que temos um conjunto de funcionalidades que nós podemos extrair até de uma perspectiva da leitura do que esses atores podem fazer do nosso sistema. Mas nós podemos usar uma técnica chamada de análise textual para não deixarmos que nenhum caso de uso não seja identificado. Bom, nós começamos através da identificação dos verbos. Lendo esse texto, quais são os verbos que você identifica? Bom, vou destacá-los aqui em vermelho, né? Tornaram-se, postam, interessaram, apresentando, podem acessar, postar, sejam, postar, identificando-se, escrever, tem, publicá-lo, salvá-lo. São todos verbos, correto? Bom, o que acontece? Os verbos vão nos dar são ações, né? Os verbos nos dizem alguma coisa referentes a ações que podem acontecer ou que aconteceram. E aqui eu vou lhe pedir para apenas analisar estes verbos, né? E através dessa análise dos verbos, nós podemos então ver se é uma funcionalidade do sistema ou se apenas nos está dando alguma informação. Então, por exemplo, blogs tornaram-se uma ferramenta comum na internet. Bom, ele está contextualizando, né? Ele não está expondo uma funcionalidade da aplicação. Então, este verbo para nós não nos interessa. Então, nós descartamos ele. Bom, através de um blog, usuários donos postam textos, imagens ou vídeos. Olha, então aqui é importante analisar, porque por meio do blog, né, que os usuários podem postar textos, imagens ou vídeos. Então, este verbo postar, postam textos, imagens ou vídeos, é pertinente a nós.
ao nosso sistema. Então, ele é um candidato a ser um caso de uso, né? Assuntos que lhe interessam. Bom, lhe interessa significa que é de interesse do usuário. Ele vai escrever o que ele deseja, né? Então, esse verbo pode ser descartado. Apresentando a sua opinião a respeito do assunto. Bom, este verbo aqui também não se diz em si na funcionalidade do sistema, que o sistema deve fazer. Apenas ele está descrevendo, detalhando o que é um interessa. Então, ele pode ser descartado. Bom, os usuários leitores podem acessar os textos publicados. Olha, então os usuários leitores podem acessar. Então, esse aqui, acessar, né, os textos publicados, para poder ler, né? Então, não vai nos dar um caso de uso. E postar comentários. Olha, por meio do sistema, eu posto comentário. Então, este daqui também é um potencial caso de uso. Caso sejam escritores de blog, bom, então sejam escritores de blog significa o quê? Que a pessoa gosta de se escrever. Está qualificando quem vai comentar, né? Então, não é necessário considerar esse verbo ser aqui, tá? Podem postar seus comentários. Então, olha, postar seus comentários. Nós já discutimos o postar anteriormente, né? Identificando-se. Bom, identificando-se é interessante, né? Porque é por meio da identificação que nós temos acessos e a dados restritos a nós. Bom, o usuário dono, ao escrever, então o usuário dono escreve uma publicação, né? Ao escrever o seu post, tem a possibilidade de publicá-lo. Então, ele tem um determinado texto, ele quer publicá-lo ou salvá-lo como rascunho. Bom, então, aqui a gente tem um conjunto de verbos que nós estamos discutindo. E a partir da análise, esse verbo, ele descreve uma função que o sistema deve ter, ou então esse verbo apenas está dando uma conjunção, está facilitando a compreensão do texto, ou está detalhando alguma coisa do texto, né? Esses verbos nós descartamos. Então, nós procuramos os verbos de ação na qual o sujeito da frase se refere a um dos autores do sistema. Então, nós ficamos com os seguintes verbos: postam, podem acessar os textos, postar comentário, postar seus comentários identificando-se, escrever o seu post, publicá-lo e salvá-lo como rascunho. Bom, existem alguns verbos aqui que são sinônimos. Então, postar texto, imagem ou vídeo é muito parecido, né, com o publicá-lo. Postar e publicar são sinônimos neste contexto, né? Então, aqui nós podemos reduzir a um caso de uso só, né? Então, nós temos postar o texto, imagem ou vídeo, que nós podemos simplesmente chamar de publicação. Então, postar, publicação, que aí também se refere ao publicar. Então, postar, publicação. Depois, né? Esse quem pode fazer é o dono, né? Podem acessar os textos, né? Então, acesso os textos para quê? Veja que está um pouco escondido aí, né? Eu quero ler o texto. Então, aqui pode transformar-se no caso de uso, ler publicação. E posso postar comentário, né? Então, aqui já está mais evidente como escrever o caso de uso, né? Bom, postar comentários identificando-se é semelhante ao postar comentários. Bom, escrever o seu post, né? Publicar o post, né? Publicar a publicação e salvá-lo como rascunho. Então, aqui nós temos um potencial caso de uso, salvar como rascunho. Bom, então, a partir desses verbos, né? E tirando as redundâncias, né? As redundâncias que sejam por sinônimos ou o mesmo verbo, né? Nós chegamos a um conjunto aqui de casos de uso. Lembra como é que a gente escreve caso de uso? O verbo no infinitivo, né? E aí, como ele é um verbo de ação, o objeto direto ou o objeto direto complementando o verbo. Então, a partir da análise textual, veja que nós tivemos, né? Postam texto, imagens ou vídeos, ou escrever o seu post, virou escrever nova publicação. O salvá-la como rascunho virou salvar publicação como rascunho. O postam textos, imagens ou vídeos, né? Virou postar publicação. Veja que sempre tem o verbo no infinitivo terminado com ar, né? Ir, se for o caso, e o objeto complementando o verbo. O que mais que temos aqui que nós identificamos? Podem acessar os textos para ler
as publicações. Então, ler publicação. E por último, né, nós temos postar comentários, que virou o caso de uso, postar comentário. Então, veja que através da análise textual, em que eu identifico, né, o sujeito, no caso, para os atores, através dos verbos e dos seus complementos, eu posso identificar os casos de uso. Aqui está faltando a relação entre os atores e os casos de uso, né? E então nós podemos associar também através da leitura, né? Porque o dono pode postar, né? O leitor lê, né, os textos e posta comentários, né? O dono pode escrever o seu post, publicá-lo ou salvá-lo como rascunho. Então, o dono pode escrever uma nova publicação, o dono do post pode salvar a publicação como rascunho, o dono do post pode postar a publicação. Enquanto que o leitor, o que ele vai fazer? Ele vai ler a publicação e vai postar um comentário. Bom, então observe-se, né, que os nossos atores, eles têm agora restrições frente ao que eles fazem no nosso sistema. Bom, entretanto, essa é a primeira versão do nosso diagrama de casos de uso. Depois, no outro vídeo, nós iremos aprender a refinar esse diagrama, incluindo mais elementos. Até mesmo, né, por exemplo, a identificação. O nosso usuário precisa logar no sistema para ele, então, poder escrever, né, poder acionar as funcionalidades. Isso vai ficar, então, para um outro momento, porque aí nós continuamos em um outro vídeo esse refinamento do caso de uso. Aqui, o importante para vocês, então, é seguir a sequência, né? Que é o quê? Identificar os atores, né? Quem são os atores? São os sujeitos dos nossos textos, né? Identificar os casos de uso. Através da análise dos verbos e os verbos de ação, nós identificamos um conjunto de casos de uso. E, por fim, relacionar quem pode fazer, o ator, com o que pode fazer, que são os casos de uso.